Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o veterinário Ricardo. Eu sou formado pela Universidade de São Paulo em 2012. Desde então eu iniciei atuando em clínica médica e internação por 7 anos. Fiz pós-graduação em cirurgia geral pela Antrivepa, me finalizando em 2016. E tenho também pós-graduação em ortopedia pela própria Universidade de São Paulo, a USP, finalizada em 2015. Eu fundei o Centro Veterinário Guarapiranga no dia 23 de maio de 2022, com a ideia de oferecer um serviço de qualidade a um preço acessível a todos. A nossa missão, então, é sempre melhorar a prestação de serviços à população, oferecendo de forma humanizada e dando sempre esse contato direto com o tutor. O Centro Veterinário Guarapiranga, ele oferece uma estrutura completa, então com 5 salas de atendimento, nós temos o banho-tosa, nós temos o serviço de internação e de cirurgia. Nós oferecemos também um serviço de radiologia, serviço de ultrassonografia e ainda temos também os atendimentos das especialidades. Então, ortopedia, no caso comigo, então nós temos também oncologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, oftalmo. Então nós temos diversos serviços que a gente tem aqui no hospital para poder oferecer o melhor suporte para o seu pet. O vídeo de hoje ele é direcionado a um assunto que é cada vez mais presente na rotina da clínica veterinária. Até para a medicina humana é conhecido como uma doença silenciosa, que é o caso da diabetes. A diabetes, no caso a diabetes mellitus, que é a diabetes tipo 2, ela aparece tanto em cães quanto em gatos. E o paciente de hoje é um paciente felino, 8 anos, é um paciente que foi resgatado por um parceiro nosso, do SOS. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Aline, eu sou protetora independente. Nós temos uma página no Facebook, SOS Boi-Mirim Guarapiranga, que está vinculada ao Piraporinha News, e temos um Instagram, SOS Vida Animal. Nosso trabalho é um trabalho que conta com parcerias e apoio da própria comunidade local, alguns protetores também independentes como eu, e nós temos também alguns parceiros, como a clínica veterinária aqui Guarapiranga, que nós conhecemos através da página. Sou muito grata mesmo ao Dr. Ricardo, a essa clínica, que de tantas clínicas que nós temos aqui nessa região, foi a primeira que abriu as portas e entrou em contato conosco para nos ajudar, para nos dar esse apoio. E ele veio ao atendimento com um histórico de perda de peso progressiva, poliúria, polidipsia e polifagia. Então esses são conhecidos como os 4 P's, que aí são indicativos de uma doença, aí, no caso de diabetes. O paciente no pronto atendimento ele foi examinado e aí nos exames de rotina a gente fez a mensuração da glicemia sanguínea e apresentou em valores elevados. Então pedimos outros exames complementares, como frutosamina, urinálise, que faz a cistocentese mais o exame de urina, verificando glicosúria, e isso já dando os exames como a glicosúria já é um indicativo de que o animal tem um quadro de diabetes. A diabetes é uma doença que ocorre, que afeta tanto os cães como os gatos, na qual a taxa de açúcar do sangue ela fica elevada persistentemente. Então essa glicose que ela deveria ir para dentro das células, ela não vai e fica circulando. Essas alterações de falta de nutrientes, que é o açúcar é a fonte de energia para as células, faz com que o corpo entenda que ele se encontra em jejum, mesmo tendo energia disponível circulante. Isso se dá principalmente numa falta de um hormônio que a gente chama de insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas e ela funciona como uma chave que abre a porta das células para a entrada do açúcar para dentro da célula.
Então, a partir desse contato da insulina com a célula, faz com que essa célula ela permita a entrada de açúcar dentro da célula. E isso daí baixa a quantidade de açúcar circulante. Então, no caso de um animal, um gato, um cão normal, após a alimentação, a taxa de insulina ela aumenta e faz com que esse hormônio permita com que o açúcar entre dentro das células. O animal que tem uma deficiência ou na produção de insulina ou na entrada do açúcar dentro da célula, faz com que esse quadro, o corpo ele comece a enviar sinais tanto de falta de nutrientes. Então o animal ele começa a comer mais porque ele entende que o corpo dele precisa de mais energia, mesmo tendo a energia ali disponível. E essa glicose sanguínea aumentada, ela começa a passar a ser filtrada nos rins e acaba saindo na urina. Quando há o aumento de glicose na urina, que a gente chama de glicosúria, faz com que esse açúcar que se concentra dentro da bexiga, ela faz com que a água ela venha também a sair com mais quantidade. Então o animal começa a ter uma urina com um volume muito grande e aí faz a urina várias vezes ao dia, mais do que o normal. Então essa perda de água excessiva faz com que o animal sinta sede. Então a gente também começa a ver o quadro de aumento de ingestão de água. Então o animal que bebe água várias vezes ao dia. Então, e mesmo bebendo muita água, fazendo muito xixi e comendo muito, como o açúcar ele não entra nas células, o corpo ele entende ainda que está em jejum e ele começa a mandar sinais para o corpo com que ele disponibilize mais energia. Então isso, o fígado, que é um órgão que também ele faz a quebra de glicose, né? Então aumenta a quebra de glicose do corpo e também o corpo começa a mobilizar a gordura do corpo, a gente chama de lipólise. Então essa gordura, quando ela é quebrada para poder fornecer energia para o corpo, ele acaba liberando corpos cetônicos. Altos níveis são tóxicos para o corpo. Então o animal começa a entrar num quadro, ele pode entrar num quadro de cetoacidose diabética, que é o quadro mais grave ali de complicação de um animal diabético. Num quadro de cetoacidose, o animal ele começa a ter prostração, letargia, vômito, diarreia. Tem animais que têm até convulsão e tem animais que vão a óbito por conta desse quadro. E o Chuchu, que é o nosso protagonista, né? Nosso querido, nosso lindo gatinho, ele, né, meu amor? Ele é um gatinho, foi resgatado ali na região de Pirituba. Ele chegou para nós como um pedido de ajuda de uma amiga muito, muito parceirona nossa lá da região, e ela pediu um socorro para nós para resgatarmos esse gatinho, que foi, né, na época ele estava muito doentinho, tá com um rabinho, ele tem um rabinho cortadinho, decepadinho aqui, né, provavelmente por briga, ou cachorro, ou até mesmo outro gato, e nós resgatamos ele. Na época fizemos o FIV-FeLV e castramos, e ele deu positivo para FIV, né? E passou um tempinho conosco lá no nosso gatil, lá na nossa casa, né, na casa SOS. Depois vamos deixar o Instagram aí para vocês seguirem lá. E nesse período que ele ficou conosco, ele chegou a ser adotado, mas ele não se adaptou, e logo após essa adoção ele entrou num quadro de emagrecimento muito agudo. Ele ficou muito ruim, muito debilitado, e nós, como sempre, pedimos socorro aqui para os veterinários maravilhosos da Clínica Cevete, Guarapiranga, e nossa, assim, impreterivelmente ali, imediatamente, pode trazer o gatinho ali e traz para cá que nós vamos verificar, vamos fazer todos os exames. E ele veio para cá e já está aqui há um bom tempo, e foi diagnosticado como, né, diabético, um gatinho FIV diabético. Depois o doutor vai explicar melhor, né, todo o quadro dele. E ele chegou aqui, gente, praticamente assim, era para morrer. A verdade é essa, né? Até ficou muito emocionada,
porque a gente não tem muitos recursos, né? Quando a gente resgata um animalzinho, a gente resgata ele para ele ter vida com qualidade. E ele chegou aqui muito debilitado, e eu imaginei que ele não ia durar um dia, né? E vê-lo hoje assim, andando, engordando, tendo qualidade de vida, é o que faz a gente ter essa missão. E eu agradeço muito, porque eu tenho certeza que ele vai ser um gatinho que ainda vai viver muito e vai encontrar uma família, que a gente tem fé nisso, né? Que a nossa missão é essa, que ele encontre uma família de muito amor e seja muito feliz. Muito obrigada. Bom, no caso a gente tem internado atualmente aqui no hospital o paciente Chuchu, que é um felino 8 anos macho, com histórico de perda de peso progressiva, beber muita água, fazer muito xixi e comer muito. O animal, quando ele chegou ao serviço aqui de atendimento do hospital, foi realizado o exame físico, ele estava desidratado, então o animal foi colocado no soro, né? E foi coletado os exames. Foi feito o exame de sangue, foi feito o ultrassom abdominal. O exame de sangue já apresentou ali um quadro de glicemia, então de glicose, de açúcar no sangue já elevado, então já é um indicativo de diabetes. Em outros, a partir do momento que a gente foi fazendo outras mensurações, a gente viu que a taxa de açúcar no sangue do Chuchu se apresentava sempre alto, então 500, às vezes dava high, né, que é acima de 500, então sempre se persistindo nesses valores. O exame de urina do Chuchu, ele também apresentava açúcar também na urina, então a gente chama de glicosúria. Então também outro sinal também de um animal diabético. Para tratamento foi realizado então a fluidoterapia, o animal foi internado, a fluidoterapia foi endovenosa, então colocou direto na veia, né? E o animal ficou internado aqui para receber os cuidados, tanto o soro para controlar a desidratação, e de medicação foi indicado o uso da insulina, a glargina, que é uma insulina de ação lenta, que pode ser utilizada ali ou a cada 12 horas ou a cada 24 horas, dependendo do caso, entendeu? O manejo durante o período de internação, ele é realizado da seguinte forma. Então a gente pode fazer, a princípio, uma curva glicêmica, na qual a gente mensura a glicemia do paciente a cada 2 horas, durante um período de 12 horas, para a gente ver como que se comporta a glicemia durante o período dele, um período do dia, né? Outra forma também, isso já durante o tratamento, é medir sempre ele em jejum pela manhã, então a gente mede a glicemia, a gente faz a aplicação da insulina e depois de uns 30 minutos, 1 hora, a gente mensura de novo a glicemia para ver como que está a taxa de açúcar no sangue. O acompanhamento posteriormente é feito uma mensuração com 6 horas pós aplicação da insulina. Como a insulina tem um pico de ação ali de 6 horas, então a partir desse momento a gente sabe que o nível mínimo de açúcar no sangue vai ser após as primeiras 6 horas. Então realiza-se nova mensuração nesse período. E aí depois a próxima mensuração vai ser feita só após 12 horas, quando vai ser readministrado ou aplicado novamente a insulina. E aí o animal é alimentado e é feito todo o manejo novamente. E o ciclo vai se repetindo aí a cada 12 horas. Quais são as medidas preventivas que são realizadas com o paciente em casa após se descobrir que o animal é diabético? Então, algumas coisas a gente pode fazer para poder ajudar no controle da glicemia. Então pode ser alimentação, então alimentação com baixo teor de açúcar. Então tem tanto rações terapêuticas na linha veterinária que tratam animais diabéticos, como também a gente pode utilizar numa nutrição caseira ou mais natural, alimentos com baixo teor de açúcar. Dos alimentos utilizados, então a gente pode ter, por exemplo, o arroz integral, que ele tem maior quantidade de fibras, então vai diminuir a chance de ter picos de glicemia durante a alimentação. Frutas também, o açúcar da fruta também ele já ajuda também no controle da glicemia. E os alimentos ali da linha veterinária, a gente tem uma linha terapêutica também,
que já é direcionada para a parte de animais diabéticos, então que a gente pode fazer uso. Outra forma também de manejo é através de exercícios, então fazer caminhadas com o seu pet, né, no caso de cão, ou também fazer o enriquecimento ambiental no caso de gato, né? Então fazer com que ele tenha atividades como brinquedos, distrações, para que ele se exercite e também queime esse açúcar, né, e diminua um pouco a quantidade também de açúcar no sangue. Quais são os principais desafios que a gente vê na rotina de um tutor que tem um pet diabético, um cão ou gato? O primeiro deles é a aplicação da insulina. A insulina é um produto que ele tem que ser aplicado por via subcutânea. Então esse já é o primeiro desafio. Então quando o animal chegar ao hospital ou ao veterinário e tiver todo esse acompanhamento e for feito o tratamento, ele vai começar a ser domiciliado, então vai ter todo um processo de aprendizado do tutor para poder administrar o produto de forma correta, tá bom? Então o produto é feito de forma subcutânea. Então já é o primeiro desafio. O segundo desafio do tutor, ele não, às vezes nem consegue mensurar a glicemia em casa, por conta das formas ali de você precisa de uma gotícula de sangue e tudo. Então esse é o segundo desafio aí do tutor que tem um pet ali diabético. Um terceiro desafio também bem grande, que às vezes pode até gerar uma complicação, é a forma de, como a administração é subcutânea, de puxar a insulina na seringa. Então a gente pode até fazer um vídeo ali para poder mostrar para vocês a metodologia, mas também é um desafio para o tutor. A insulina é uma medicação que a quantidade é bem pequenininha, então a gente usa em unidades internacionais. Tanto a agulha e a seringa de insulina, elas têm uma marcação ali bem precisa para você administrar numa quantidade bem específica. Em casos de você puxar uma quantidade maior, pode gerar complicações muito graves ao seu pet, então é algo que também tem que se atentar muito. Caso vocês tenham interesse em colocar aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo só explicando como que é feito a metodologia de aplicação da insulina no pet diabético. Bom, quais são as principais complicações que a gente tem em um paciente diabético? Então, a primeira delas é, como a gente conhece a diabetes como uma doença silenciosa, a gente só descobrir quando o animal já está descompensado da diabetes. Então a gente entra num quadro de cetoacidose diabética, que o animal tem prostração, letargia, vômitos, diarreia, tem animais que têm convulsões e que infelizmente vão até a óbito, entendeu? Caso o animal entre em cetoacidose diabética, ele precisa ir com urgência para o hospital e ficar em internação, e o prognóstico é reservado. A taxa de mortalidade de um animal em cetoacidose diabética, ela gira em torno de 30% a 40%, dependendo de cada caso. Outro tipo de complicação também que pode acontecer de um animal diabético são quadros de hipoglicemia, às vezes até causado pela aplicação da própria insulina. Por isso que devemos tomar muito cuidado na administração da insulina e nos sinais clínicos de um animal hipoglicêmico, que é letargia, que é ficar triste, prostrado, tem animal que desmaia e tem animal que convulsiona. Nos casos de hipoglicemia, o animal também ele deve ser o quanto antes levado ao hospital, que no hospital nós temos a estrutura para poder colocar o animal no soro e fazer a reposição dessa glicose. E aí o animal, aumentando a taxa glicêmica, ele melhora desse quadro aí de hipoglicemia. Caso você esteja em casa e o seu animal apresente esse quadro de hipoglicemia e você estiver sem condições de ir até um veterinário, você pode pegar ou um pouco de mel ou um pouco de água com açúcar e dar em pequenas doses, tipo 1 ml, 2 ml via oral para o animal, para tentar aumentar um pouco dessa taxa. Mas o ideal mesmo é levar o quanto antes aí para no seu veterinário. O prognóstico de um animal diabético que é descoberto de forma precoce é um prognóstico bom. Geralmente o manejo alimentar
os exercícios, mais o tratamento com a insulina, o animal ele tem uma longevidade, uma vida normal. Em gatos é mais raro, mas há casos de aparecimento de catarata diabética. Então o cristalino ele vai ficando mais opaco, né? Por conta da falta de glicose ali, né? Sanguínea, as células elas ficam edemaciadas e acabam se rompendo, né? Ocorre uma ruptura ali das células do cristalino. Então vai tendo aquele olho com uma tonalidade mais esbranquiçada. A gente chama isso daí de catarata diabética. Em cães é muito mais frequente, então praticamente aí uma porcentagem aí muito maior de casuística em cães que apresentam também a alteração de catarata diabética. Em gatos é muito mais raro de acontecer esse tipo de quadro. Em gatos diabéticos pode acontecer um quadro que a gente chama de neuropatia diabética. O animal então ele tem um andar plantígrado, então ele não consegue apoiar na pontinha da patinha e anda apoiado ali em cima do tarso. E também pode apresentar dificuldade de movimentação, ataxia, principalmente com os membros posteriores, notado aí com uma dificuldade de subir e descer dos objetos, que antes às vezes ele não apresentava, né, no caso. Bom pessoal, esse foi um vídeo informativo sobre diabetes em cães e gatos. Eu não consigo abordar todo o tema num único vídeo, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Marque a gente e compartilhe, nos siga nas redes sociais. E você também pode colocar alguns temas para a gente poder abordar em outros vídeos. E aí se vocês quiserem também vir conhecer o hospital, a gente aqui é 24 horas e a gente está disponível aí para qualquer dúvida, ou se vocês quiserem vir visitar, tomar um café com a gente, aí fica o convite. E até a próxima!